Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor a estes, por isso estão alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e devemos nos alegrar, né, queridos? Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Queridos, eu quero chamar a palavra para nós. Está em Jeremias 18, a partir do versículo 1, né? Do versículo 1 a seguir, primeiro a seguir. E isso é uma palavra, assim, irmãos, maravilhosa. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas eu sei que você vai entender aquilo que vai ser dito aqui nesse momento. Tá certo, querido? Então, assim, irmãos, o Senhor vai chamar Jeremias e vai dizer para ele, Jeremias sendo profeta. Jeremias é profeta muito antes de ser gerado no ventre da mãe dele. Porque em Jeremias capítulo 1, você vai perceber que o Senhor chamou Jeremias e disse que muito antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, ele foi escolhido para aquela função, que era a função de ser profeta. Então, Jeremias sendo profeta da época, o Senhor chama ele para uma missão. Vamos dizer assim, para uma missão. Então Jeremias, ele vai ouvir a voz do Senhor e o Senhor diz assim, ó, Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E a palavra do Senhor diz, querido, que Jeremias, ele vai sim, de fato, descer à casa do oleiro. E ele vai começar a observar que o oleiro está fazendo a sua obra sobre as rodas. E aquele vaso que estava ali na mão do oleiro, Jeremias vai observar que aquele vaso vai cair da mão do oleiro. E isso é sobre observação. Ele vai observar, ele vai ver que o vaso cai e se quebra, porque você sabe que um vaso ele é muito frágil, vaso de barro é frágil. Se caiu, queridos, ainda que ele seja queimadinho, né? Mas ele, mesmo assim, ele continua sendo frágil. Então, queridos, e ele vai continuar observando, ele vai ver que o oleiro não vai, por exemplo, pegar um outro material, um outro barro, um barro mais, vamos dizer assim, um barro mais fresco e fazer outro vaso, não. Ele vai ver que o oleiro, ele começa a pegar todos os caquinhos, né? Vamos dizer assim, para ser mais específicos, que tinha caído no chão, e ele vai começar a pegar aqueles caquinhos e vai começar, né, o processo de transformação daqueles cacos ali. Porque se ele pegou o mesmo material que tinha caído, que tinha se quebrado, é claro que vai passar por um processo novamente. Sim ou não? Vai passar por um processo. Então aqueles cacos ali começam a passar por um processo de transformação, para se transformar em um barro, para enfim ele começar a fazer um novo vaso. E foi exatamente isso que Jeremias vai ver. E ele vai ver aquele barro passar pelo processo. E depois daquele processo, ele vai contemplar o oleiro fazendo o vaso de volta. Só que o que chama a atenção de Jeremias, e o que nos chama a atenção também ao ouvir hoje essa palavra, que talvez você está ouvindo pela primeira vez, talvez você já está acostumado a ouvir essa palavra, mas Deus tem uma revelação dentro dessa palavra para cada um de nós. Então, assim, queridos, ele vai ver que o oleiro começa a fazer novamente. E vai fazendo. Só que o que ele percebe aqui é que o vaso está saindo diferente do outro que o oleiro estava fazendo. É um vaso diferente. E ele não explica, nem especifica, mas o que dá a entender aqui, queridos, é que o vaso ficou formoso, estava ficando formoso, muito mais belo, né? Talvez da outra vez que o oleiro estava fazendo aquele vaso, quem sabe não tinha, né, alguma coisa, né, querido, para completar ali. E ao cair, houve uma oportunidade, né, querido? Ao cair, escute bem,
ao cair, teve uma outra oportunidade de fazer um vaso perfeito. Queridos que estão aqui me ouvindo, eu acredito que foi uma das visões mais belas que Jeremias pôde ver, porque assim, vamos dizer que o que estava acontecendo ali não terminou de uma forma trágica, não terminou de uma forma assim triste, a ponto do vaso cair e o oleiro ver que não tinha mais solução para aquele vaso. Não. O oleiro vai pegar tudo o material e fazer tudo novamente. Então eu imagino ali o gozo no coração de Jeremias por ver que algo que parecia estar acabado, destruído, estava dando forma a um novo vaso e muito mais bonito, muito mais caprichado ali. Então, observe que Deus não manda Jeremias àquele vale à toa. Deus queria mostrar alguma coisa específica, algo sobrenatural para Jeremias. E de fato estava acontecendo. E quando Jeremias vê tudo isso, ele vai ouvir o Senhor dizer para ele: tudo isso simboliza o meu povo. O meu povo Israel. Eles dizem que para eles não tem mais esperança. Para eles não tem como mais ter esperança, porque eles andarão segundo a imaginação dos seus corações. Aí o Senhor disse assim para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está entendendo o que Cristo está querendo falar conosco aqui neste momento, querido? Você está entendendo onde Jesus ele quer nos levar através dessa palavra? Você está entendendo onde Cristo quer para onde Ele quer nos encaminhar através dessa palavra? A casa de Israel estava andando segundo as suas próprias imaginações. Só que o povo de Israel foi um povo escolhido por Deus. E na mente deles, para eles não havia mais esperança, porque eles iam continuar andando segundo suas próprias imaginações. Ou seja, eles iam continuar andando segundo seus próprios desejos. Se fosse prostituição, prostituição, fosse adultério, adultério, se fosse lascívia, lascívia, se fosse, outras obras de pecado, eles iam continuar idolatria, eles iam continuar fazendo, praticando, segundo as suas imaginações. Só que o Senhor está aqui mostrando para Jeremias que, mesmo que Israel estivesse só os cacos, quebrado, querido, destruído, só o caco mesmo, ainda assim tinha esperança para aquele povo. Ainda assim tinha esperança para Israel, querido. Era isso que o Senhor estava mostrando para Jeremias. E nesse momento, eu não sei quem vai ouvir essa palavra. Eu espero que o máximo de pessoas possíveis ouça essa palavra. Mas eu tenho certeza que ela vai ser encaminhada àqueles que Jesus Cristo quiser que ouça essa mensagem. E talvez você que vai me ouvir, você que vai ouvir essa mensagem, talvez outrora, querido, você caiu, você se quebrou, Sua esperança, sua até mesmo sua própria confiança no próprio Deus se quebrou. Você foi ferido, você foi ferida, E talvez tudo isso te quebrou por dentro, destruiu você, E quem sabe pela decepção que você passou, por abandonos, por situações, por lutas, enfermidades, coisas que te acometeram, quem sabe dentro de você diz assim: não, a partir de hoje eu vou andar segundo a minha própria vontade, eu vou andar segundo o meu próprio querer. Por quê? Porque eu estava sendo formado na mão do oleiro, caí, quebrei, Ou seja, me caluniaram, me abandonaram, me rejeitaram, Talvez até mesmo a igreja te rejeitou, o povo de Deus te rejeitou,
e você decidiu andar segundo as suas próprias imaginações. Mas essa palavra, ela é para você, querido. Jesus diz assim: assim como o oleiro fez com esse barro, não poderei eu fazer com vocês? Assim diz o Senhor. Assim como esse oleiro fez com esse barro, com esse vaso, assim o Senhor diz que Ele pode fazer com cada um de nós. Com cada um daquele que caiu, que se quebrou, querido, que está frustrado, que está decepcionado, achando que agora é dono de si mesmo, que pode fazer o que quer, na hora que quer, vai para onde quer, sabe? Fica com quem quer, no momento que quer, seja lá quem for. E Jesus traz para nós esse momento, esse refrigério dessa palavra, porque essa palavra é um refrigério para nós. Porque ela foi um refrigério para Jeremias, porque Jeremias viu aquela obra sobre as rodas. E ele viu que ali houve uma esperança. E o Senhor disse, isso aí é toda a casa de Israel. Aleluia. Deus está falando conosco neste momento, querido. Deus está falando conosco neste momento e nos dando ali sabe, um sacolejo, querido. Sabe aquele sacolejo de Deus? E dizendo, eu posso fazer com você. Assim como aquele oleiro fez. E mais, o Senhor, teu Deus, Ele pode pegar você que está só o caco, destruído, abatido, querido. Ele pode te pegar, querido, e fazer muito melhor do que você já foi. Ah, mas um dia eu fui assim, um dia eu falei, um dia eu preguei, um dia eu cantei, um dia eu profetizei, um dia eu evangelizei, um dia eu já adorei, um dia eu já orei, um dia eu já fiz para Deus, um dia. Só que Jesus traz a sua memória hoje, através dessa palavra. Um dia você já fez. O próprio Deus disse, quem de vocês viu essa casa na sua primeira glória? Pois eu te digo, não se compara. Não se compara com o que há de acontecer nessa casa, nessa nova glória. Porque a casa anterior, o templo de Salomão anterior, era banhado a ouro, de pratas e de cobre, de toda sorte de preciosidades, queridos. Mas foi um tempo em que transgrediram contra Deus. E aqui para Deus a riqueza não importa, a riqueza não interessa. A luxúria, as coisas viçosas não interessam. O que interessa para Deus aqui, queridos, é comunhão, é conversão, é arrependimento, é choro, é humilhação perante Deus, é adoração, querido. E o Senhor diz, quem viu essa casa na sua primeira glória não se compara com essa. Por que que Cristo falou isso? O povo estava reclamando porque não tinha ouro nem prata para poder fazer o novo templo. Mas o Senhor disse, essa casa vai ser muito maior do que a outra. Por quê? Porque agora ela vai ser cheia de arrependimentos, de cura, de renovação, de transformação, porque é isso que interessa para Deus. Então aquele vaso era um vaso, querido, que para Deus ali acabou. Quebrou. E olhando, foi uma permissão de Deus o vaso cair e se quebrar. Para quê? Para mostrar que Ele pode fazer um melhor. E Ele fez isso através de um oleiro mostrando para Jeremias. Ele usou um oleiro para poder mostrar isso para Jeremias. Tá entendendo, querido? E o Senhor está usando essa mesma palavra hoje aqui para dizer para você. Ele pode te levantar, Ele pode reconstruir você de novo. Ele pode reconstruir você de novo. Aí talvez você está dizendo assim, mas o Senhor me fez tanta promessa. Houve um tempo que eu acreditei e não cumpriu. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Se não cumpriu, é porque você saiu da rota. Porque é impossível Deus prometer algo e não cumprir. O que acontece aqui é que existia um tempo para que a promessa pudesse se cumprir. Só que nós saímos do caminho e não tivemos paciência de esperar o cumprimento da promessa. O que aconteceu com o povo de Israel?
O povo de Israel, quando Moisés subiu para o monte, que já havia mais ou menos 40 dias que Moisés estava no monte, o que aconteceu aqui? O povo persuadiu Arão, irmãos, para que pudesse fazer um bezerro, uma espécie de Deus, para que eles pudessem adorar, porque eles imaginou, talvez Moisés já morreu, talvez ele não vai descer mais do monte, talvez. E foram lá e construíram o bezerro de ouro. Não tiveram paciência. Quando Moisés está no monte, o Senhor fala, desce. Olha, porque o povo, olha como a situação do povo está. Olha o que eles levantaram lá. E Moisés desce do monte e vai avistar ali o povo, tudo lá, diante de um bezerro de ouro. Trocou a presença do Senhor, o braço forte que os tirou do Egito, e eles viram os milagres, viu, irmãos? Eles viram os milagres. Tem muita gente que viu os milagres, mas parece que não foi suficiente para esperar. Aquele povo viu os milagres no Egito, quando saíram do Egito, quando o Mar Vermelho se abriu. E mesmo assim, trocou Deus por uma imagem de ouro. Coisas feitas pelas mãos de homens. E assim acontece. Todo o tempo, o período de Israel, houve um tempo em que eles se corromperam. Todo o tempo houve um tempo que eles se corromperam. E isso por ser carne, por ser matéria, por serem falhos. Né? Mas o próprio Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo isso aqui? Está entendendo, querido? É um tempo de Deus, dos vasos que foi quebrado ser restituído. Tá? Mas fique, querido, na fiação, porque todas as vezes que Deus fala com você, todas as vezes que Deus fala comigo, Satanás vai interferir para que nós não venhamos acreditar que de fato a promessa vai se cumprir, que algo vai acontecer. Não deixe que Satanás minta mais para você. Não permita que o inferno minta mais para você. Quando Deus falar, fique firme na palavra. Fique firme na palavra, querido. Não deixe Jesus, não abandone Jesus, não troque Jesus por imagem, não troque Jesus por homem, não troque Jesus por coisas. Porque às vezes um momento de prazer pode fazer você perder toda a sua história, a sua essência. Talvez nesse momento Deus está falando com você, te dando uma chance, uma oportunidade de você retornar, de você olhar para Jesus, olhar para Ele nesse momento, viu? Aleluia, não sei com que essa palavra, não sei para que essa palavra vai chegar, mas o Senhor está dizendo isso aqui. Volte depressa, se arrependa, coloque a sua casa em ordem. O Senhor disse para Ezequias, você está com uma doença mortal e você morrerá e não viverá, aleluia. A palavra do Senhor diz, querido, que Ezequias vira o seu rosto para a parede e se põe a orar e se arrepender. E eu quero dizer uma coisa para você. Ezequias havia acabado de ganhar uma grande peleja, uma grande guerra contra o inimigo, contra Senaqueribe. Só que quando ele venceu Senaqueribe, a palavra do Senhor fala que o coração de Ezequias se exaltou. Foi aí que surgiu a doença mortal. Sabe onde mora o perigo, querido? A gente se exaltar, deixar nosso coração se elevar diante das situações e a gente não perceber que está errado, não perceber que Deus não está se agradando. Viver dia após dia fazendo as mesmas coisas ou coisas mais, vamos dizer assim, mais elevadas, baseado fora do caminho do Senhor e achar que está tudo bom. Não se conforme com o pecado, não se conforme, não normalize aquilo que Deus não se agrada. Não normalize aquilo que Deus não se agrada. Se for preciso você se afastar, afaste. Se for preciso você parar de falar, pare de falar, querido. Se for preciso você apagar das suas memórias, apague.
seja coisas, seja pessoas que não te eleva, que não te levam um padrão para ficar mais perto de Cristo, afaste, pare. Não leve isso para a sua vida. Tudo que você olhar, que você vê que vai destruir sua vida espiritual com Deus, que vai destruir, que vai tirar você do foco, do caminho, do posicionamento, da direção e do propósito, saia. Fuja. Saia, fuja, querido. O quanto você puder. Mas não saia da fiação do Senhor. Não saia, querido. Não saia. Porque o que Deus tem para nós é muito melhor e muito maior do que você pode imaginar. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Querido, vale a pena sofrermos com Jesus, por Jesus e por aquilo que Cristo vai nos confiar. Que muitas vezes Ele vai nos confiar um esposo, Ele vai nos confiar filhos, Ele vai nos confiar uma casa, um lar para a gente poder cuidar. Vai nos confiar uma empresa, vai nos confiar um trabalho, um serviço, vai nos confiar pessoas, uma igreja, um rebanho. E para o cumprimento de tudo isso depende de como nós estamos agora, de como nós estamos caminhando. Tá entendendo, querido? Então, fica com essa palavra. O Senhor disse que havia esperança para o povo de Israel. Assim como teve para aquele vaso, que ele foi refeito, ele foi ali moldado novamente, foi feito um vaso muito melhor, muito mais bonito. Você pode voltar melhor. Tudo que você fez, você pode voltar muito melhor. E muito mais viçoso, muito mais bonito do que você era antes. Porque quando nós passamos pela transformação, eu não digo uma transformação exterior, eu digo uma transformação interior. Quando passamos por essa transformação, nós ficamos muito, muito, muito melhores, querido. Eu posso dizer isso para você. A gente fica melhor. A gente fica mais sensível, mais humilde, mais convertidos. A gente fica mais dependentes de Deus. E nós conseguimos ouvir melhor a voz do Senhor, a fim de que nós não desviemos do caminho. Porque quando nós estivermos ouvindo a voz de Deus, nós vamos estar no caminho certo. Mas se liga na palavra do Senhor que diz que aquilo que é desligado na terra também é desligado no céu. Então se ligue, querido, se ligue, se ligue. Se ligue. Porque se você se desligar aqui, não procurar, não orar, não procurar ter uma vida com Deus aqui, você também vai ser desligado lá no céu. Aí, tá entendendo, querido? Então, não se deixe ser desligado de uma vez por todas. Não se deixe, querido. Porque se nós formos desligados, acabou o propósito, acabou o plano, acabou o projeto, acabou tudo. Então, fique com essa palavra, querido. Receba essa palavra em nome de Jesus. Guarda ela, pense bem. Pense bem. Tá, querido? E vamos seguir a paz com todos e a santificação, porque sem ela nós não veremos a Deus. Tá certo? Se tem algum problema com alguém, procura essa pessoa, conversa, peça perdão. Fique bem, seja um pai, seja uma mãe, seja um amigo, seja lá quem for, querido. Fique bem com essas pessoas, tá? Fique bem com elas. Fique bem com Deus. Fique bem na sua casa, no meio da sua família, da tua parentela. Fique bem. A nossa passagem aqui, ela é desse tamanho. É muito pequena. Então, que nós possamos sair daqui com Jesus e não sem Jesus. Certo, amados? Fique com essa palavra e Deus tem muito mais para nós. Certo, queridos?